aqui está o teu rebanho, a tua leite, a tua noiva, a tua comprada pelo sangue carmesim. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, a igreja diz amém. Podem sentar os irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro que ora acabamos de ler, livro de Atos dos Apóstolos, ele está retratando-nos acerca de um versículo bíblico que o próprio autor do livro, que é o Dr. Lucas, escreve destinado a um homem chamado Teófilo, que em grego significa amigo de Deus. Dr. Lucas é o autor dessa carta, desse documento, desse tratado teológico acerca da igreja, que chamamos de livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito por Lucas por volta do ano 63 depois de Cristo, e Lucas destina esse livro, como eu vos disse, a um homem chamado Teófilo. E Lucas propõe escrever esse livro com dois propósitos: demonstrar que a igreja primitiva avançou, apesar das afrontas, das perseguições do Império Romano, a igreja primitiva permaneceu de pé. O segundo propósito é demonstrar o papel, a atuação da pessoa do Espírito Santo dentro da sua igreja, dentro da igreja primitiva. E na realidade, Lucas começa a apresentar e falar acerca de Jesus Cristo, que Jesus morreu, mas se apresentou vivo, com provas irrefutáveis, com provas infalíveis acerca da sua ressurreição. Todos nós que somos leitores da Bíblia, estudantes do livro sacrossanto, somos sabedores que o propósito principal de Jesus era morrer na cruz do Calvário para demonstrar o seu amor para a humanidade e assim abrir a porta da salvação. Nós somos sabedores que diante desse projeto chamado salvação, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não morra, mas tenha vida eterna. O projeto que Jesus veio realizar, veio executar da pessoa do Deus Pai, foi um projeto de salvação. Tanto é que Jesus Cristo, em todo o seu ministério, que tiveram uma durabilidade de 3 anos e meio, Jesus operava milagres, ressuscitava mortos, paralítico andava, cego enxergava, surdo ouvia, mudo falava. Mas todas as vezes que Jesus tinha oportunidade, Jesus sempre verbalizava para o colégio apostólico, para os seus discípulos, que era necessário Jesus Cristo enfrentar a cruz, Jesus Cristo enfrentar a perseguição da morte, era necessário Jesus enfrentar a cruz do Calvário. Mas só que Jesus deixava bem claro que ia morrer, ia ser açoitado, ia ser crucificado, ia ser zombado, ia ser rejeitado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar para a glória de Deus Pai. E a mensagem da igreja primitiva era uma mensagem que levantava a bandeira do Evangelho. A mensagem da igreja primitiva não era uma mensagem filosófica, não era uma mensagem da teologia da prosperidade. A mensagem da igreja primitiva era a morte de Jesus e a sua ressurreição, a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Quando você vai investigar as páginas seletivas do livro de Atos dos Apóstolos, você vai verificar que a igreja primitiva sempre falava que Jesus ia morrer e que Jesus ia ressuscitar. Era a mensagem central, era a mensagem número 1, era a mensagem principal da igreja primitiva. Você não ouvia da boca dos apóstolos dizer: Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir as portas. Não, a mensagem da igreja primitiva era: Jesus morreu, mas a morte não pôde contê-lo, porque ele é o autor da vida, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Pastor, que palavra é essa? A palavra é o evangelho puro que eu prego nessa noite. O
Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para vocês: Jesus morreu, ele foi para o matadouro da crucificação, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, porque era impossível que a morte retesse Jesus Cristo, porque ele é o autor da vida. Eu quero dizer que Lucas escreveu dizendo, com provas infalíveis, com provas inquebrantáveis, que ele morrera, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não vim aqui alegrar o teu coração com falsas promessas, eu vim aqui pregar o evangelho puro, genuíno, e dizer: ele morreu, mas ele está vivo. Eu falei com ele hoje, eu senti a presença dele hoje. Ele está dizendo: a morte não pode me prender, a morte não pode me vencer. Na quebra de braço entre Jesus, o autor da vida, e a morte ria e dissera: eu vou vencê-lo, eu vou vencê-lo. Mas ele disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quem crê ainda que a palavra é verdadeira, levante a mão agora, os profetas desta noite, e comece a dizer: ele está vivo, 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 ele está vivo. Olhe para o teu irmão que está ao teu lado, verbalize essas expressões: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele quem, pastor? Jesus de Nazaré. E nesta noite Jesus me disse: eu já tomei conta desse lugar. A manária decantará para a Santaraia. Se é verdade, a presença do Deus vivo vai descer agora, vai descer agora. Se Cristo está vivo, ele vai dar força ao cansado, ele vai abrir a porta, ele vai curar, ele vai salvar, ele vai libertar. Eu profetizo nesta noite que a presença do Cristo vivo vai passar agora. A Manaxarabaia, Arabacondaramaia, vai passar agora, vai passar agora, vai passar agora, vai passar. Você crê nisso? Levante a mão e agora. Olha para o teu irmão, diga: Jesus está vivo. Diga para ele: ele está vivo. Cadê aqueles que acreditam até o tutano que ele está vivo? Meus irmãos, a pregação da igreja primitiva era essa. Eles levantavam a bandeira do evangelho, e o evangelho puro, revelado nas escrituras, é o evangelho que propaga, que prega, que ensina, que discipula e demonstra que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Prova cabal que ele ressuscitou, que a Bíblia diz que ele se apresentou vivo, com provas infalíveis, no espaço de 40 dias, depois que Jesus foi sepultado na tumba de José de Arimateia. Os seus discípulos ficaram entristecidos, porque alguns pensaram: já é o primeiro dia da semana, o dia de domingo, porque ele foi crucificado em uma sexta-feira. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no dia de domingo Jesus aparece para dois discípulos seus, que estavam indo para o caminho de Emaús, uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 11 horas da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que dois discípulos conversavam assim entre si, dialogavam assim entre si, acerca das boas notícias que perdurava toda a Galileia, toda Belém, toda Jerusalém, toda Betsaida, toda Decápolis da época, as cidades marítimas. A notícia era aquele Jesus chamado Nazareno, que dissera que ia morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia. Ele falara que ia ressuscitar, e já é o primeiro dia da semana, em nada dele ressuscita entre os mortos. Na mesma hora que dois discípulos dialogavam acerca das boas notícias, a Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio, porque Jesus gosta de se apresentar no meio. Oh glória! Os dois discípulos conversando, dialogando, e Jesus indaga, pergunta, inquire os seus discípulos: qual é as novas que vocês estão dialogando? E os discípulos olharam: você não sabe? Estamos falando acerca de um varão poderoso em palavras e obras, ele, Jesus de Nazaré, que falara que ia ressuscitar
ressuscitado no primeiro dia da semana e nada dele ressuscitar. Aí a Bíblia diz em Lucas 24 que Jesus começa a utilizar o livro dos profetas, o livro da lei e o livro dos salmos e explicar que era necessário Jesus morrer, mas ressuscitar dentre os mortos. Ele dá um sermão profético, bíblico, teológico para seus discípulos. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam se aproximando da aldeia chamada Emaús, eles constrangeram Jesus, porque até então eles não conheceram Jesus, não perceberam que era Jesus. Eles constrangeram Jesus a entrar em uma das suas residências e comer o pão. Quando ele estava partindo o pão, a Bíblia diz que Jesus sumiu como fosse um toque de mágica no meio da mesa. Aí um dos discípulos olharam para o outro e falaram: é Jesus que ressuscitou, porque no meio do caminho, onde estávamos andando em viagem para Emaús, quando ele abria as escrituras e nos ensinava, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia. Sabe de uma coisa? O que segura a crente na igreja? Eu gosto do mistério, eu sou pentecostal, mas que segura a crente é Bíblia, é doutrina, discipulado, é Bíblia sagrada. A Bíblia diz que Jesus ensinava no caminho de Emaús e o coração dos discípulos queimava. Eu quero dizer, se o teu coração não está queimando, você precisa aceitar Jesus de novo, porque todo crente, quando escuta a palavra, o coração dele arde, o coração dele queima. Levante a mão para cima, levante, 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 levante a mão para cima, levanta. Ele falou para os discípulos: estou viva. Aí depois os discípulos conheceram que ele ressuscitou, voltaram para Jerusalém e disseram: ele vive, ele vive. Ei, Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou vivo, eu estou vivo, eu venci os quilhões da morte. Por isso que a pombagira não derrota o teu casamento, por isso que o fruto da rua não vence as tuas finanças, porque ele está vivo. Por isso que ele te batizou, por isso que ele te levantou, por isso que ele te deu Deus. Se ele está vivo, ele passa aqui agora. Só quem está vivo, só quem está vivo, levanta a mão agora, levanta a mão, vai, 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 vai. Eu vou profetizar agora, vai, 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 eu quero som. Levanta a mão agora, solta o som, rapaz, levanta a mão, levanta. Eu vou profetizar agora. Se Cristo está vivo, ele vai passar no teu meio. Eu não me responsabilizo o que vai acontecer agora. A terra é paga, a macobra, filma isso aí, filma isso aí. A terra é paga, camparaia. O que vai acontecer, mistério agora. Se ele está vivo, recebe. A terra é paga, la chaga. Se ele está vivo, recebe. A malafaria, a coquelaparia, a mecabraia, a lebraforia, a cabal. Chegou na igreja de libertação. Recebe, recebe agora, vai. A taia, a marapaia, a necobra. Agora, dá lugar, pula, aleluia, agora. Vai pegar agora, vai pegar. Sacode a mão do lado do teu irmão, sacode ele, sacode ele. Diga: Cristo está vivo. A prova que ele está vivo é que ele mesmo disse: eu sou vivo. Se ele está vivo agora, dá lugar, sonoplastia no fundo, para de ser tímido. Levanta a mão para cima agora. Só quem é da Libertadores vai ser. A Maria pecando na baia. O fogo vai descer. 1, 2, 3. Pega, pega. A Parabacambaraia, Paraxambaraia. Pega, tem mistério aqui. Tem que sair do lado de fora. Vai, vai, pega, pega, pega. Pega a presença. Pega a presença. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele está dizendo: eu te coloquei de pé. Eu que pago as tuas contas. Eu que patrocino o teu ministério. Sou eu.
terremoto de Jesus